Olá, você que me assiste! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Guia do Nativo. Você que é paulistano já deve estar reconhecendo aqui esse edifício aqui atrás, que é o primeiro edifício de São Paulo, foi aqui onde tudo começou. Mas às vezes a gente passa por aqui, que está no nosso cotidiano de paulista, e não sabe o que aconteceu nessa região. E hoje eu vou prometer para você que nunca mais você vai passar por aqui com os mesmos olhos. Você vai entender as coisas grandiosas que aconteceram nesse lugar. E eu quero dedicar um tempinho aqui para agradecer as pessoas, você que está evangelizando esse canal nas redes sociais. Você evangelizado, se inscreve, dá um like, comenta um amém aqui embaixo na caixinha de comentários. Amém? Mas agora vamos nessa, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu tô aqui já querendo falar. Vocês sabem como eu sou, né? Quero falar. O pátio do colégio está localizado aqui no centro de São Paulo, bem no centro velho de São Paulo, afinal tudo começou por ele, não é mesmo? Mas por que colégio? Por que pátio do colégio? Porque aqui foi construído o colégio de jesuítas, para fazer aqui a catequização dos nossos índios. Em 1549, vários jesuítas foram enviados aqui para o Brasil para fazer esse serviço. Em 1554 foi feito aqui o colégio. Por que 25/1/1554? Porque era o dia de São Paulo. E adivinha por que o nome da nossa cidade é esse? E os jesuítas devem ter escolhido esse lugar porque ele é muito fácil de ser defendido. Aqui atrás a gente tem o rio Tamanduateí e aqui na frente, vocês não estão vendo, mas aqui na frente tem o Anhangabaú. E aqui desse lado tem um card sobre o vídeo do Anhangabaú que eu fiz. Você pode dar uma olhadinha lá depois. Em 1556, o padre Afonso Brás, ele idealizou aqui a construção, foi responsável pela construção do colégio e da igreja também, porque antes era só aquela casinha que foi idealizada no início de 1554. E essa construção dessa igreja e a construção do colégio causou uma intriga, muita treta, entendeu? Com os colonos. Então ficou uma briga entre colonos e religiosos. Isso fez com que os jesuítas fossem expulsos aqui de São Paulo por volta de 1640. E essa estrutura que a gente tem aqui hoje, ela não é original. Ela foi idealizada em 1950 por causa do aniversário de 400 anos de São Paulo, onde vários monumentos, vários locais de grande importância aqui da cidade foram idealizados também, porque eles queriam celebrar com obras magníficas, como o Ibirapuera, que eu contei também, tá aí um card pra você. Mas poxa, por que as pessoas acham que essa é a original? Então, eles acham porque essa é a versão mais parecida com a de 1556, aquela do padre Afonso Brás. Mas a diferença é que nesse ladinho aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas desse ladinho antes tinha um puxadinho. Era um pouco diferente. Mas como eu disse pra vocês, eu não vou ficar falando aqui só do pátio do colégio, vou falar aqui do entorno, né? Por que é tão importante esse entorno aqui do pátio do colégio? Na São Paulo antiga, nós tínhamos uma figura que se chamava Ramos de Azevedo, que era um arquiteto. Ele é muito conhecido pelos arquitetos hoje em dia. Inclusive, envia esse vídeo para um arquiteto, porque se eu estiver falando besteira, ele pode me corrigir aqui nos comentários, beleza? Este Ramos de Azevedo, que a partir desse momento passarei a chamar de Raminho, foi o criador de várias obras aqui de São Paulo. Porém, ele teve as duas primeiras, que são essas duas aqui atrás de mim. Esses dois edifícios hoje fazem parte da Secretaria de Justiça de São Paulo. Porém, há muito tempo atrás,
era o Teatro da Ópera de São Paulo. Raminho, depois de fazer esses edifícios, óbvio, depois veio o Teatro Municipal, veio o Mercadão Municipal, veio a Pinacoteca de São Paulo, então por isso que ele é bem conhecido. Mas voltando aqui para a Ópera de São Paulo, aqui, meus caros amigos, foi onde nosso grande, prepare-se para a bomba agora, hein? Nosso grande Dom Pedro I foi aclamado rei do Brasil em 7 de setembro de 1822. Você, nerd, deve saber disso. A gente imagina isso quando a gente passa por aqui, por esse lugar? Nem na nossa cabeça tá nessa, mano. Agora, imagina como que era naquela época a segurança desse lugar. Aqui apenas nobres passavam por aqui, eu imagino. E hoje a gente passa aqui tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Que privilégio, que valor que essa informação dá a esse lugar, não é? E desse lado aqui, você consegue ver um edifício que antes foi construído também pelo escritório de Raminho, só que em 1930, mais ou menos, para ser a Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje é o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É possível ver, deixa eu aproximar aqui, é uma arquitetura Art Deco, com elementos neo-maia, e aqui tem o deus do comércio, Hermes ou Mercúrio, deus do comércio, deus do lucro. Essa arquitetura neo-maia, ela na verdade são elementos das culturas astecas, aqui da América Latina. Interessante, né? E desse lado esquerdo aqui, a gente tem um monumento de glória imortal aos fundadores de São Paulo, que tem lá em cima uma figura feminina com louros e se eu não me engano, uma foice na mão. E esse monumento, ele imagino que seja em gratidão aos fundadores da cidade de São Paulo. Aqui na base tem cenas das histórias de São Paulo, então tem cenas da catequização. Eu vou deixar aqui alguns takes para vocês darem uma olhadinha. Eu tive uma ideia agora, para não deixar o vídeo muito pesado, eu vou fazer esses monumentos, essas estátuas que tem uma explicação um pouco mais rápida nos shorts do YouTube. Até porque esse sino que está ali na frente, ele tem uma importância, ele tem um significado aqui para São Paulo, e não sei se vale a pena abordar no vídeo, entendeu? Então essas coisas, eu estou pensando em deixar essas coisas tudo nos shorts e ir recomendando aqui embaixo nos comentários, ou talvez em cards aqui em cima. O que vocês acham? Deixa aí um comentário, por gentileza, para me dar essa força e ajudar também a tomar essa decisão. E também tem uma curiosidade, aqui nessa ruazinha do lado do colégio. Essa rua é a única rua que tem lampião a gás aqui em São Paulo. E além disso, ela também dá acesso a alguns lugares importantes, que eu vou mostrar agora para vocês. Se a gente for caminhando por aqui, desse lado direito, tem uma das primeiras ruas aqui de São Paulo. E aqui nós conseguimos encontrar primeiro a casa número 1, a primeira casa da Marquesa de Santos. Marquesa de Santos, que já foi amante de Dom Pedro I. E lá no fundo tem o solar da Marquesa, onde ela dava festas, bailes de formatura, tudo ela fazia por aqui. É chique demais, ela tinha 2 casas, rapaz.
esse arco aqui do meio se chama Beco do Pinto. Mas por que Beco do Pinto? Porque aqui morava antes um general com esse lindo nome, Pinto. E também aqui é um lugar onde nós conseguimos ver a imensidão do terreno da nossa Marquesa. Essa rua que está aqui desde a época dos jesuítas, ela era utilizada, o pessoal descia aqui para pegar peixe lá embaixo no rio Tamanduateí. Interessante, né? Normalmente essa parte ela tá aberta para visitação. Você pode conferir no site todos os horários, como visitar, os preços também. E uma coisa que eu reparei é que infelizmente, bem, pode ser que tenha, mas eu não vi, é acessibilidade para cadeirante, acessibilidade para pessoas com visão reduzida ou nenhuma visão. Eu não vi nenhuma placa em braille, enfim, nada que mostrasse que tem esse tipo de acessibilidade aqui no pátio do colégio e também aqui no solar e na casa 1. Se vocês souberem de alguma coisa que eu esteja, alguma informação que eu não saiba, então deixa aqui nos comentários pra eu poder fixar, até responder vocês e dar a informação correta. Para chegar aqui é bem fácil, você pode vir de metrô, você desce na estação da Sé ou na estação São Bento e vem caminhando mais ou menos 5, 10 minutos. Tem também a opção de estacionamento, aqui na região tem vários estacionamentos, afinal a gente está no centro de São Paulo. Você pode vir de bicicleta, tem uma ciclofaixa aqui do lado, excelente. Eu só encontrei um pouco de dificuldade de colocar a bicicleta, a minha bicicleta tá ali, ó, a Betinha, ela tá ali naquele poste. Tá tranquilo. E você pode vir também de Uber, que é recomendado de Uber, até porque no final de semana é até bom você verificar os horários e rotas de ônibus, porque eles fecham, fazem desvios aqui do centro. E além dessas maneiras de chegar aqui no pátio do colégio, também existe uma outra maneira que por enquanto, por conta da pandemia, não está ativa, que é uma iniciativa aqui do governo com um ônibus que passa por todos os pontos importantes de São Paulo. E aqui tem um ponto, é um ponto vermelho que fica bem do lado do ponto de ônibus comum. Você pode saber muito mais sobre isso com o link que eu vou deixar aqui na descrição sobre todo esse projeto. Além disso, se você estiver por aqui, já aproveita para visitar outros lugares. Bem aqui atrás, nessa entradinha, tem o CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Tem sempre excelentes exposições, acho que vale a pena dar uma olhada no catálogo. E aqui atrás também, que eu vou mostrar, tem o nosso Empire State Building, que tá ali atrás escondidinho, que hoje é chamado de Farol Santander. Mas estamos perto também da 25 de março, do edifício Martinelli, do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. Então tem vários lugares, dá uma pesquisadinha, da Catedral de São Paulo. Dá uma pesquisadinha aí que você vai conseguir encontrar vários lugares que você pode vir daqui andando e ir daqui andando até lá sem gastar um centavo, de graça, e aproveitar muito mais do turismo de São Paulo. E novamente eu não posso deixar de falar da situação aqui do centro, a situação atual aqui do centro. Tem muita gente em situação de rua, muita gente precisando de ajuda. E o pátio do colégio, aqui o pátio, ele é um local onde eu já vi ONGs distribuindo comida, agasalho. É um ponto também para esse tipo de iniciativa. Qual é o seu nome? Gabriela. Gabriela, o que você acha aqui do pátio do colégio? Eu acho bonito, acho uma instituição incrível para você vir aqui passear. Tem um café incrível lá dentro, não sei se você já viu. Sim. Tem um café muito legal. Tô querendo muito ir, faz tempo que eu não entro porque a gente não pode, né? Todos os dias eu passo aqui, são 6 horas da manhã e várias barracas montadas aqui na frente. Geralmente quando tá chovendo, quando tá muito frio, o pessoal não tem onde dormir. Então dorme todo mundo aqui no pátio mesmo. Sim. E pra mim eu acho isso terrível, uma instituição tão grande que poderia acolher pessoas e fazer uma coisa melhor do que só ficar de portas abertas e oferecer um café.
Claro. É uma experiência incrível para quem é turista, mas assim, Sim, partindo pra quem do mora aqui, né? contexto social, eu acho triste. Meio chato, Mas né? isso quer dizer que tem alguma coisa pra melhorar, né? Então Não, vamos pensar. eu acho que poderia ser melhor, assim. É um lugar que poderia oferecer muito mais. Com certeza. Obrigado, viu, Eu Gabi? adorei, Alexandre. Eu contei um pouco disso no meu vídeo aqui do Anhangabaú, que eu já recomendei pra vocês. E é triste, infelizmente é triste. A gente quer abraçar, a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente andando aqui por São Paulo se sente incapaz de ajudar, porque são muitas pessoas abandonadas pelo nosso sistema, abandonadas pelo nosso governo. E sempre foi assim, não é uma crítica apenas ao governo atual. Sempre foi assim, o centro de São Paulo sempre foi esquecido, sempre foi abandonado e é uma tristeza. Aqui, e não é uma coisa exclusiva aqui de São Paulo, tampouco do Brasil, é uma coisa que a gente vê na América Latina inteira, esse descaso com o centro de São Paulo e com a história do Brasil. Você que chegou até aqui, imagino que esteja gostando do vídeo, então deixa aí seu like. Se não está inscrito, já se inscreve e compartilha, evangelize, como eu disse no começo do vídeo, evangelize esse vídeo lá no grupo da família, para os seus tios, para suas tias, irmãos, irmãs, primos. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu acho que eu me aprofundei bem aqui, mas se quiser, tem o meu podcast também, Guia do Nativo, tem o meu TikTok, tem o Instagram e tem o site guiadonativo.com, que é onde eu centralizo tudo, deixo tudo nesse lugar. Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.